Na Guiné-Bissau, a coligação Pai Terra Arranca alerta para o risco de um ambiente de anarquia no país, isto no caso do adiamento das eleições legislativas e da não marcação de um ato eleitoral presidencial antes de 27 de fevereiro, data do fim do mandato do atual chefe de Estado. Domingos Simões Pereira fez esta advertência durante a apresentação pública do programa eleitoral e da lista de candidatos da coligação para as próximas eleições legislativas. Durante o ato de apresentação pública do programa eleitoral e da lista de candidatos da coligação Pai Terra Arranca para as próximas eleições legislativas, Domingos Simões Pereira alertou que o pleito de 24 de novembro deste ano não pode ser adiado. Caso contrário, o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, deverá devolver o poder à coligação vencedora das últimas eleições legislativas. Quando se fixa uma eleição, passa a ser uma convocação que se faz à nação. E não se pode brincar com isso. Portanto, o PAI leva a sério essas medidas. E, portanto, já pecamos pelo atraso na realização das eleições. Agora, se não há condições para realizar, isso não é nossa competência, nem nossa atribuição. Nós exigimos que se realize as eleições ou que se reponha a normalidade do funcionamento das instituições. Entretanto, o presidente da Assembleia Nacional Popular, supostamente destituído, advertiu sobre o risco de anarquia no país caso o presidente Sissoko Embalo permaneça no poder até 27 de fevereiro de 2025, término do seu mandato, sem realizar uma nova eleição presidencial. O alerta que eu fiz em relação à data do dia 27 deve preocupar-nos a todos. Porque, quer dizer, não ter Supremo, porque não há plenária do Supremo. Não ter o governo que resulta das eleições, não ter a Assembleia Nacional a funcionar normalmente e chegar ao ponto de não ter Presidente da República é convocar o país ao caos. Enquanto isso, o Movimento Nacional da Sociedade Civil tem mantido contacto com as forças políticas, pedindo um diálogo inclusivo entre os atores políticos antes de avançar para as eleições. Para nós, o diálogo é para facilitar o cumprimento da lei, não é para criar alternativas à lei. E, portanto, se a governação deve pertencer prioritariamente quem ganhou as eleições, é essa entidade que deve ser encorajada a incluir outras forças na governação e não fazer tábua rasa, não é, de todo um processo eleitoral para se começar do zero. Vale destacar que na reunião extraordinária do Comitê Central do PAIGC foi reafirmada a confiança em Domingos Simões Pereira para continuar na liderança dessa organização partidária, sendo ele o cabeça de lista para as próximas eleições legislativas antecipadas. O presidente da Guiné-Bissau anunciou que as eleições presidenciais vão ser em novembro do ano que vem. Umaru Sissoko Embalo disse que quem tiver pretensão de se candidatar pode começar a preparar-se. O presidente respondeu deste modo às afirmações do líder da coligação Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, que afirmou que o país corre o risco de experimentar um clima de anarquia se houver adiamento das legislativas e não forem marcadas as presidenciais antes de 27 de fevereiro do próximo ano, a data do fim do mandato do Presidente da República. A declaração de Umaru Sissoko Embalo aconteceu após presidir ao Conselho de Ministros. Tem quem se candidata também em 2025, em novembro de 2025. Quem se candidata a presidenciais e tem direito. Independentemente de como bem presidir o Conselho de Ministros, ordinário, mas um convoca já, governo também, amanhã, para eles. O Presidente da República receber partidos políticos que têm depois de ser lista de ser candidatura no Supremo. Para o que fácil está sabido como é partido manifesta vontade de concorrer a eleições legislativas. Depois de receber movimento de sociedade civil, não é? Que propõe um diálogo inclusivo, não é? Deles, e eles tudo que eles querem receber, sentem como por unanimidade, como é abraçar essa boa iniciativa de sociedade civil. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas guineense diz não ter conhecimento do envolvimento de nenhum militar no eventual negócio de narcotráfico que possa existir na Guiné-Bissau. Quanto à questão dos militares detidos no âmbito da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, Biagué Nhanetan garante que mantém distância do processo por considerar que se trata de uma matéria
da Justiça. O Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau nega qualquer envolvimento no tráfico de droga. Em entrevista alargada à agência Lusa, o general Biagé Nantan afirmou que se houver algum militar envolvido, há leis e instâncias competentes para tratar do assunto. A medida que não pode ter nenhum dia em coisa a olhar assim como é que droga. Mas se também como se militar próprio de nós que não dirige, se está lá, leita, acabará. Cada os Guiné-Bissau tem essas coisas muito bem definidas. Polícia judiciária é responsável para aquilo. O chefe militar pediu denúncia, mesmo que seja o próprio envolvido. Mesmo que a mim, general que está lá, pede denúncia como a mim está lá. Tá, hoje não houve nome de qualquer militar que falaram como está lá, não houve. Apesar de eu já fui na internet como a mim, está na droga, mas não garante vos que dia que sai na Força Armada, dia que o houve como a Biabe, está na droga, e fala a mim que tem droga. Senhor, que ele sem está direito. Sobre os militares detidos, no caso 1 de fevereiro, também antigo combatente que se encontrava no estrangeiro, assegurou ser assunto do Fórum Judicial e não do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Justiça tem que funcionar, caminho. Quem que vai poder responder o Ministério Público e Tribunal? Porque, se perto, ele fala chefe de Estado-Maior que não manda. Várias vezes o militar afirmou não estar interessado em aproximar-se do processo, tendo realçado o respeito pela lei e citou um dos exemplos. Mas se é a mim vai aquela vez. A mim fizeram naquela vez. Me fizeram na Força Aérea, me saíram lá levar comer. Me tiraram comer, me fizeram lá na Mansoa. Me saíram na Mansoa, me fizeram lá. Mas eu cumpri sempre a ordem. A mim é poderoso, acima da lei. Mesmo coisa que eu compreendo como é a situação, que pertence, está perto lá. O militar de carreira pensa agora na reforma após 61 anos de serviço. Joana Cobde Nhaca, irmã do ex-presidente da Guiné-Bissau, Kumba Yala, e Rui Duarte Barros, atual primeiro-ministro do país, são duas de algumas novidades na lista dos candidatos a deputados apresentada pela coligação Pai Terra Arranca, liderada por Domingos Simões Pereira. Com poucos dias para o início da campanha eleitoral para próximas eleições legislativas antecipadas, marcadas para 24 de novembro, o Supremo Tribunal de Justiça ainda não divulgou a lista definitiva de candidatos, o que deveria ter sido feito muito antes do início do processo de campanha. Mesmo assim, a coligação Pai Terra Arranca avançou com os nomes constantes de sua lista, trazendo grandes novidades. Destaca-se Joana Cobde Nhaca, presidente do Movimento Social Democrático, MSD, que foi a única candidata cabeça de lista nas últimas eleições legislativas. Além dela, figuram ainda entre os candidatos o ex-ministro das Finanças, Suleimani Sedi, que foi detido 2 vezes e libertado pelo atual regime. Rui Duarte de Barros, primeiro-ministro do governo da Iniciativa Presidencial, o ministro dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Ali Jazi, José Carlos Teves, ministro das Obras Públicas, entre outros políticos fiéis ao regime do presidente Umaru Sissoko Embalo. Vale destacar que, segundo a Constituição da República da Guiné-Bissau e a lei eleitoral, os candidatos ao cargo de deputado da nação que fazem parte do governo devem colocar as suas funções à disposição antes do início da campanha eleitoral, que oficialmente começa em novembro deste ano. O bastonário da Ordem dos Médicos, aliás, dos enfermeiros da Guiné-Bissau, acusa o Ministério da Saúde de corrupção e nepotismo no processo de colocação de novos enfermeiros. O responsável falava na cerimónia de entrega da carteira profissional a mais de 100 de enfermeiros aprovados no exame de admissão à profissão.
São, no total, 125 novos enfermeiros que receberam as suas carteiras profissionais numa cerimónia marcada pela ausência de representantes do Ministério da Saúde Pública. A ocasião serviu para o bastonário da Ordem de Enfermeiros tecer duras críticas à atuação do Ministério da Saúde, sobretudo no processo de colocação dos enfermeiros, que, segundo o responsável, tem sido feito de forma clandestina. O decreto número 3038 impõe que todo mundo tem que passar pelo Exame Nacional de Acesso à Profissão para depois serem colocados tanto no setor público assim como no setor privado. É o próprio Ministério a ser primeiro na sua violação. E temos 280 que foram colocados clandestinamente, sem nenhum tipo de critério. Por cunho familiar, por nepotismo, por uma corrupção generalizada a nível do Ministério. O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Saúde e Afins da Guiné-Bissau advertiu o governo a saldar a dívida para com os profissionais de saúde sob pena de mais paralisações. Quero recomendar ao governo da Guiné-Bissau, em particular ao Ministério de Saúde, para que paguem todos aqueles que não são ainda pagados. Porque nós vamos reivindicar para que seja pago. Aos novos enfermeiros, o bastonário apela ao respeito pela ética e deontologia no exercício da profissão. Nós temos que entregar para ajudar aqueles que precisam. A responsabilidade está sobre os nossos ombros e hoje está mais acrescida. Vocês precisam provar no exercício da vossa prática de que de facto mereceram passar. Cada enfermeiro, onde estiver, tem que trabalhar com a ética, com a deontologia e com o comprometimento profissional. De salientar que se inscreveram para a realização do exame para obtenção da carteira profissional de enfermeiro cerca de 300 candidatos e apenas 125 foram aprovados. Foi a última reportagem deste Repórter África. Última notícia deste Repórter África. Obrigado pela companhia.